Fala aí, meus irmãos! Finalmente gravando um vídeo aqui para vocês. Acabei de chegar faz 5 minutos. Cheguei aqui na Jocum Floripa, arrumei um cantinho aqui para poder falar com vocês. É uma alegria, Juninho, Sabrina, poder aparecer aqui, né, mesmo que virtualmente, para poder compartilhar, para poder animar vocês, a família do Anderson, a família do Neto, os obreiros solteiros, que eu não sei o nome de todo mundo, viu? Me perdoe por não ter o nome de todos vocês, mas é uma profunda alegria poder vir aqui falar, orar junto com vocês e também repartir uma palavra que possa edificar o coração de vocês, ajudar vocês também a perceberem coisas novas do Senhor. Aqui em Almirante Tamandaré está vivendo dias muito, muito bons mesmo, né? Cheio de novidades, construções, pessoas novas chegando, novas visões. A gente está abrindo a base da Jocum agora em São José dos Pinhais. Eu acabei de voltar de Maués, eu estava lá com a Edgese, a gente fez uma grande reforma na base. Puxa, é muito bom, enche meu coração de alegria ver aquele lugar frutificando. E agora nós estamos com a visão também da base em Ponta Grossa. Eu fui fazer uma visita lá semana passada e a base está parada. E nós estamos assumindo então a responsabilidade, a liderança daquele lugar e estou assim preparando uma equipe para ir lá e assumir Ponta Grossa. Então a gente está vivendo dias de multiplicação e vocês aí no Japão são frutos, né, muitos frutos da nossa oração, da nossa perseverança. E em primeira mão quero parabenizar Juninho, a equipe da base, todo o concílio que está sendo formado aí, toda a liderança. Parabéns pela perseverança de vocês nessa terra que eu tenho certeza que é cheia de desafios, né? Acho que vocês sabem, a minha irmã Luana e o meu cunhado moram aí perto de vocês, com o filho deles, meu sobrinho. E eu tenho família aí, eles falam para mim, né, o quão é desafiador morar no Japão, aprender a língua e estar servindo essa nação. Hoje, assim, rapidamente, nesses minutos, né, eu quero repartir algo que eu falo para as pessoas sobre liderança. E por que eu falo de liderança com muita constância? Né? Porque é a forma que eu tenho aprendido com o Senhor sobre ajudar os obreiros, não só o líder da base, o líder do ministério, mas todos os obreiros de um ministério a entender que eles têm um chamado e um dever, um contrato, digamos assim, um contrato social com o Senhor Jesus Cristo sobre ser líderes e trazer transformação, seja lá onde eles estejam, né? Todos nós temos um chamado para liderar as nossas casas, liderar os nossos filhos, liderar nossas comunidades, ser líderes influentes, ser líderes que são pessoas que têm uma relevância mesmo e que gastam a sua vida para trazer transformação. Todos vocês sabem, né? Eu sou aquela pessoa que acredito no evangelho do reino, não apenas no evangelho da salvação. E o evangelho do reino é aquele evangelho que ele chega com a salvação, mas ele busca a transformação por completo de uma pessoa. Então, para que a gente possa trabalhar e ensinar todas as coisas que o Senhor tem nos confiado, nós precisamos cada vez mais de líderes, de pessoas que assumem responsabilidade, assumem compromisso a longo prazo, pessoas que vão sacrificar o seu status quo diante dessa sociedade para alcançar uma herança eterna e algo que não tem valor nesse mundo, é algo que tem um valor celestial. Então, a maior crise que nós estamos vivendo agora, dos últimos anos, é a falta de pessoas comprometidas, a falta de pessoas com esse espírito e esse senso dado por Deus de assumir responsabilidades para trazer transformação para a sua comunidade local. Nós temos uma geração hoje que quando fala a palavra liderança, eles estão querendo fugir. Quando fala a palavra liderança, eles estão com medo. Quando fala a palavra liderança, eles têm muitas feridas também, porque certamente foram liderados por pessoas imaturas, pessoas controladoras, né? Mas não é esse tipo de liderança que nós estamos buscando. Nós estamos animando as pessoas a serem líderes segundo o coração de Deus, líderes que têm o DNA de Jesus, líderes que são, em primeiro lugar, né? Quando a gente pensa em liderança, a gente tem que entender que o que é um líder, né? Aquele que é discípulo de Jesus, né? Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês não é um versículo ou um devocional, mas é 4 coisinhas assim que eu entendo que é transformador na questão de uma pessoa que ela aspira e ela almeja a liderança, né? Eu sei que aí na YWAM Sakura, puxa, o Juninho que é líder, né, ou o concílio que é líder. Não, gente, eu quero que vocês entendam algo definitivo, que é a crise que eu vivo aqui também em Almirante Tamandaré. Liderança não é o concílio apenas, não é a liderança apenas da base. Todos nós temos obrigações, deveres
e responsabilidades. Quando uma base assume isso, e quanto mais líderes nós temos, mais produtivos, mais livres nós somos para frutificar, tá? Então, 4 coisas, né? São coisas que vocês já sabem, mas eu quero lembrar vocês que é sobre a primeira coisa, que é o fundamento, né, dessa liderança bíblica, ou a visão, né, sobre liderança que eu entendo. A primeira coisa começa com o autogoverno, né? Uma vida liderada por princípios, né? Não adianta falar de estratégia, não adianta falar sobre um monte de coisas se você não tiver uma vida liderada por princípios, o autogoverno, né? Inclusive quando a gente estuda cosmovisão e quando a gente estuda sobre governo, né, como que é a esfera do governo, essa esfera de autoridade que rege uma nação, a melhor coisa que a gente pode ensinar para as pessoas não é elas dependerem do Estado, dependerem do governo, dependerem do líder, mas é quanto mais elas desenvolvem a autoliderança e o autogoverno, menos elas dependem das interferências externas, né? Então, é muito legal a gente pensar no autogoverno, que foi uma das áreas que Paulo mais investiu na vida dos seus discípulos ali, principalmente Timóteo, a dizer para Timóteo como deveria ser as qualificações de uma pessoa que almejasse a liderança na igreja, né? Ele fala de qualificações de caráter, né? Isso depois você pode ler lá em Tito, no capítulo 1 de Tito, você vai buscar isso, e você pode ler também depois no livro de Timóteo 3, você vai ver que Paulo traz características sobre a qualificação de caráter de um líder, né? Então, a primeira coisa sobre esse autogoverno é que a pessoa precisa estar pronta e apta a ensinar. A pessoa que abre as escrituras, medita nas escrituras e busca o Senhor constantemente. Esse é o beabá nosso da Jocum e aquilo que nos mantém em pé. Então, a qualificação de caráter número 1, meditação, vida com Deus, apto a ensinar. Segunda coisa que Paulo fala é que essa pessoa deve estar sóbria, né? A mente sadia, segura, moderada, uma pessoa que usa o seu intelecto para criar estratégias, para pensar, para organizar a sua vida, né? Se você não está sóbrio, cara, você não consegue organizar a sua vida. Se você não está sóbrio, a sua vida está uma bagunça. Se você não consegue se organizar internamente, a sua vida externa está uma bagunça também. Então, é a segunda característica. A terceira característica é ser uma pessoa modesta, ou seja, a gente sabe o quão importante é isso, né? Sem viver de aparências, né? A gente não está buscando aqui viver em aparência. A segunda coisa que Paulo adverte é que aquela pessoa que almeja o episcopado, né, a liderança, a diaconia, seja lá o que for, a gente pode chamar de missionário, liderança, aquele que almeja isso, um esposo de uma só mulher, ou mulher de um só esposo, né? Essa pessoa que tenha uma temperança, né? Que seja ela temperante, equilibrada, uma pessoa que tenha equilíbrio de visão, equilíbrio de conduta, uma pessoa que seja temperada, né? Uma pessoa que não seja avarenta, não seja amiga do dinheiro, ganancioso. Cara, a ganância é o que mais tem tirado pessoas desse caminho missionário, né? A arrogância, gente, não seja autodivulgador de si mesmo. Espere as pessoas convidar você, espere as portas se abrirem, não seja aquela pessoa que fica tentando provar que é bom para os outros e que é melhor do que os outros. Isso a gente sabe que é o orgulho, e o orgulho nos leva para um lugar de queda, né? Não seja uma pessoa que se ira facilmente. O autogoverno significa que a gente tem que aprender a lidar com as ofensas, que a gente não pode se ofender facilmente, e a gente não deve ser aquela pessoa que vive de forma irascível, né? Cheio de ira. Gente, cuidado com isso, tá? O que mais divide as nossas equipes, a gente sabe disso, é a ira, é a amargura que a gente guarda no nosso coração. Quero orar por vocês e pedir para vocês não guardem mágoas uns dos outros, né? Eu falo sobre comunicação para muitas pessoas, eu falo sobre a habilidade de trazer conversas difíceis para a mesa e resolver os conflitos, ao invés de ficar guardando mágoa e rancor. Resolvam seus conflitos, fale com a pessoa, não espalhem fofocas, não criem divisões, né? Esse é o meu conselho para vocês. O outro conselho bíblico de Paulo é não seja cobiçoso, não cobice, não seja uma pessoa gananciosa, né? Outra característica, né, desse autogoverno é uma pessoa que é amiga do bem, né? Companheiro de quem é bom. Recentemente, essa semana passada na minha casa eu estava falando sobre quem fala na nossa vida. Quem são as pessoas que nos dão conselho? Quem são aqueles que nós ouvimos, né? Porque a Bíblia diz que ela chama isso de bem-aventurado, né? Bem-aventurado é o homem que não anda nos conselhos dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores e nem anda, né? Por esse lugar tortuoso. Pensa só, a Bíblia está falando para nós
não andarmos com pessoas, não ouvirmos pessoas que têm uma mentalidade limitada, que são pessoas pessimistas, que são pessoas que estão desacreditadas. Gente, muito cuidado com quem você se aconselha, muito cuidado com quem você ouve, porque às vezes essa pessoa não está no momento bom, essa pessoa está realmente longe da esperança, e ela vai deixar você também sem esperança, cara. Então procure pessoas dinâmicas, pessoas cheias de Deus, pessoas que acreditam no reino, porque eu vejo aqui na base muitas pessoas desanimam. Por quê? Porque elas estão cheias de conselhos ímpios, elas estão cheias de mentalidades humanistas. Fuja disso. Seja amigo do bem. Outra característica, a penúltima característica desse autogoverno é justa. Pessoa que tem equidade, pessoa que tem honestidade, né? Então justiça não é dar tudo igual para todo mundo. Justiça é tratar as pessoas com equidade. O que cada um necessita na sua equipe. O que eu preciso é diferente do que o Juninho precisa, do que a Sabrina precisa, do que o Anderson precisa, do que o Neto precisa, do que as crianças precisam. Equidade e justiça é buscar a ordem correta para cada momento, cada decisão. As decisões não tem como ser todas iguais, não tem como a gente estabelecer um plano onde todo mundo é igual, porque nós não somos iguais, estamos em momentos diferentes, estações da vida diferentes, e Deus, ele entende, né? O que é justiça? É a ordem apropriada. Deus tem uma ordem apropriada para cada pessoa, beleza? E aí, por último, que tenha domínio de si próprio. Tá? Domínio, autogoverno. Então, tudo que eu tô falando para vocês é a primeira característica, né? E aí eu já gastei 10 minutos aqui para falar para vocês sobre esse primeiro princípio que eu quero repartir com vocês. O autogoverno, cara, é o que vai aliviar a vida, tornar a vida do líder da base mais tranquilo. Menos regra, mais autogoverno. Menos plaquinhas escritas nas paredes, porque quando as pessoas sabem se governar, sabem ser lideradas por princípio, elas não precisam de regras nas paredes. O que eu estou dizendo? Não estou dizendo que a gente não tem que ter regras. A gente, obviamente, toda comunidade precisa de limites bem saudáveis. Mas, gente, o controle significa que as pessoas não sabem se governar. Menos controle, mais autogoverno, tá? Nós precisamos sim de regras, limites bem estabelecidos, mas nós precisamos também entender esse lugar onde que as pessoas precisam fazer boas escolhas e aprender a fazer boas escolhas. É isso que significa discipulado, viu, gente? Discipulado nada mais é do que ensinar as pessoas a como elas devem caminhar, se portar, como elas fazerem boas escolhas. Nós não queremos ficar carregando bebê nas nossas costas durante 10, 20, 30 anos, beleza? Então, quanto mais autogoverno, significa que tem menos imaturidade. Mais autogoverno, menos controle, beleza? Então, pegue isso aí, meditem nisso, conversem entre a equipe, na equipe aí com vocês sobre esse primeiro ponto. O segundo ponto, gente, de uma comunidade, de uma liderança, é relacional. É a segunda coisa assim, mais importante. Não tem como a gente achar que ministério é somente sobre coisas, somente sobre estratégia, somente sobre avanço. Pelo contrário, a Bíblia nos leva para um lugar onde Jesus diz que o mínimo irredutível do evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo. Ou seja, o mínimo irredutível do evangelho é as relações, né? É a definição de como nós amamos a Deus, como nós nos relacionamos com Deus, como nós nos relacionamos consigo mesmo e como nós nos relacionamos com o próximo. Gente, essa é a esfera do nosso coração, né? Eu falei para vocês sobre a esfera do autogoverno, agora eu tô falando para vocês sobre a esfera do nosso coração. É como nós nos relacionamos com Deus, consigo próprio e com as pessoas, né? Então, esse é um chamado para nós, viu, gente? A qualidade da nossa liderança está diretamente ligada à qualidade dos nossos relacionamentos com as pessoas, né? Então, quer medir aí como que está a sua liderança? Perceba como que está a qualidade dos relacionamentos de você com a sua equipe, tá bom? A gente sabe que o maior mandamento de Deus é amar o próximo como a si mesmo, tá? Então, gente, o que eu estou dizendo com isso? Sobre esse segundo fundamento e valor na vida de uma liderança. Eu estou dizendo que as pessoas, elas querem seguir alguém que se importa com elas. A gente não quer seguir uma pessoa estática, parada, indiferente. A gente quer seguir alguém que busca vínculos. A gente quer seguir pessoas que abrem espaço para sentar na mesa, para conversar, para chorar junto, que tem confiança. Gente, vocês estão num país que o teto espiritual, gente, é muito ligado assim, cada um na sua, entendeu? O teto espiritual da nação é, de certa forma, cada um correndo atrás do seu bem-estar, da questão de trabalho, de ser bem-sucedido, de alcançar o seu salário e tal. Gente, Deus nos fez para viver em comunidade. Deus nos fez para criar um lugar chamado família, tá bom? Então,
Amor é esse lugar, né? Através de um profundo reflexo do caráter de Deus, sabendo quem Deus é em nós, que as pessoas elas saberão que nós somos discípulos de Jesus a partir dessa característica de amor, de afeto, de acolhimento, né? Apesar que a gente tem usado de forma muito equivocada essa palavra, não é a palavra identificação, mas é quando a gente tenta assim dizer que nós entendemos o que as pessoas estão sentindo, talvez a palavra seja empatia, né? Primeiro que a gente sabe que esse é um termo pós-moderno, né? Não existe a palavra empatia na Bíblia, né? Hoje, empatia está muito ligada, assim, erroneamente, a gente validar o que a pessoa está sentindo. Gente, Deus não valida todos os nossos sentimentos, não. Deus não valida nossos desejos. Ele diz assim, olha, que a gente tem que resistir mesmo, fugir dessa aparência do mal, resistir a esse pecado e então o diabo vai fugir de nós. Então, hoje em dia, a gente está usando muito essa palavra de validar o que as pessoas estão sentindo, e existe no nosso subconsciente aqui uma ideia de que nós estamos, inclusive, validando os comportamentos. Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que acolher, amar, ser de pessoas não significa compactuar e nem validar o pecado, tá? Deus, ele não valida o nosso pecado, beleza? Então, segunda coisa, relações. Um líder que entende que pessoas são importantes. Um líder que entende que nós somos chamados a viver com as pessoas e entre as pessoas, beleza? Terceira coisa, gente, é sobre visão. Então, primeira coisa, uma vida moldada por princípios, né? Segunda coisa, uma liderança que é relacional. E a terceira coisa que não pode faltar na sua vida, aí seja lá na ETED, igreja, liderança de base, é visão dada por Deus. Uma visão capturada. Você é uma pessoa que deve buscar, gente, assim, diariamente, no nosso tempo de meditação, no nosso tempo de análise da vida, a gente precisa ser criativo. A gente precisa buscar a criatividade de Deus. E muito mais do que ser criativos, nós precisamos entender o que Deus está comunicando com a nossa base, com o nosso ministério, o que Deus está trazendo de novo, tá? Então, um líder que não é visionário, ele não sabe para onde vai, não aponta uma direção. Então, a gente sabe que sem visão o povo perece, tá? Então, a nossa paixão, né, como líderes, deveria ser primariamente, né, ser uma pessoa que busca o entendimento, que busca a criatividade de Deus, tá bom? Isso é muito importante para nós. A gente sabe, né, o chamado que nós temos de co-criarmos com Deus. Nós sabemos sobre essa visão que nós fazemos parte da Jocum de ser um ministério apostólico, um ministério visionário. Gente, nós somos apostólicos. A gente precisa pensar fora da caixa. As coisas que acontecem aqui no Brasil não dá para acontecer no Japão. Eu sei que eu tô falando isso, você já sabe disso, mas não dá para copiar e colar. ETED não é tudo igual, base não é tudo igual, ministério não é tudo igual. Aí no Japão existem as lacunas, existem as brechas no muro que não existe aqui no Brasil. Então, ser apostólico é fazer o que não estão fazendo. Ser apostólico é ir aonde a gente não está indo. Ser apostólico é ser criativo aonde ninguém está sendo criativo. É ver assim, esperança onde as pessoas não estão vendo esperança. Lembre da pessoa de Josué e Caleb, quando eles vão para a terra prometida, eles voltam e o restante da galera tá desanimado e falando, puxa vida, tá cheio de gigante ali, o que vai ser da nossa vida? E Josué e Caleb falam assim, gente, Deus deu essa terra para nós. É nosso aquele lugar. Aquelas pessoas estavam cheias de esperança, tinham uma visão apostólica e estavam crendo numa palavra de Deus, tá? Nossos líderes na Jocum não estavam preocupados em ser relevantes, eles estavam preocupados em obedecer. Primeira coisa, né, de um cara que é visionário, um cara que busca Deus, não estamos aqui para tentar ganhar, estamos aqui para tentar obedecer a Deus, tá bom? Então, às vezes, a gente pode ficar distraído aí com essa visão do benefício próprio. O que a Jocum vai me dar? Será que eu vou ser famoso? Como que é esse negócio de ser líder? Cuidado, nós não estamos atrás aqui desse benefício próprio, nós estamos aqui para capturar a imaginação de Deus, nos nossos momentos de intercessão, nos nossos momentos de oração. Deus revela algo para nós e a gente agora obedece, tá? Então, quando não há visão, não há sentido para as pessoas continuarem fazendo o que estão fazendo, tá bom? O chamado de Deus tem propósito, as pessoas nos seguem porque existe uma missão de Deus clara. Nós não devemos seguir alguém ou algum movimento quando não há uma missão clara dada por Deus, beleza? Então, fica aí o terceiro princípio para vocês
sob liderança. E a quarta coisa está ligada a guardar, administrar, né? Então pensa só, um líder que é liderado por valores e princípios, um líder que é de pessoas, um líder que é visionário e um líder que sabe administrar e guardar aquilo que Deus confiou na mão dele. Então, o chamado, gente, e a visão de um líder é guardar. Isso é universal, isso é desde que Adão foi colocado no jardim, Deus deu uma missão clara para a humanidade: guarde, cultive. Eu estou dando para vocês responsabilidades, né? Então, a visão do jardim é que esse homem foi colocado ali naquele lugar, e você já conhece essa palavra minha, é uma palavra sobre ordem, é uma palavra sobre beleza e uma palavra sobre abundância, né? Cultivando os valores de Deus no nosso ministério. Olha aí para Jocum e veja se vocês estão cultivando ordem, veja se vocês estão cultivando beleza, veja se vocês estão cultivando sustentabilidade, abundância. Essas três características é o resultado de quem está guardando, de quem está administrando aquilo que Deus deu na mão de vocês, né? Então é muito importante para vocês pegarem essa visão de administrar. Nós não podemos só viver de relacionamento, nós não podemos viver só de evento, mas nós temos que pagar as contas, nós temos que pintar as paredes, a gente tem que fazer manutenção, a gente tem que fazer as coisas ordinárias da vida. Gente, nós temos muitas pessoas que têm dificuldade de ver a adoração e ver Deus nas coisas ordinárias da vida. O Deus do cotidiano, o Deus do ordinário, o Deus das coisas que a gente chama até de tediosas, viu? O tédio, ele tem um poder nesse tédio aí, viu, gente? O tédio, o dia a dia. Porque, na verdade, ministério, gente, a hora que você está pregando, a hora que você está falando, a hora que você está liderando uma ETED, isso é uma fração de tempo, porque a maioria da nossa vida, ela é manifestada e revelada nas coisas cotidianas, onde a gente vai administrar a nossa casa, administrar o nosso carro, pagar as contas, administrar a base, imprimir um papel, pagar um tributo, ir no mercado, comprar, fazer comida. Pensa só quantas horas a gente gasta por semana fazendo coisas ordinárias, mas elas são muito importantes. Elas nos mantêm ativos, vivos. Cara, levanta da cama cedo. Cara, levanta da cama cedo, vai dormir cedo, procura uma vida produtiva, procura uma vida cheia de propósito. Não dá pra gente desperdiçar a nossa juventude, a nossa vida numa vida passiva, sem assumir responsabilidade. Isso não dá mais, cara. Homens, né? Eu falo pra vocês, o mundo está aí roubando a masculinidade, tornando os homens passivos, tornando os homens apenas aqueles que estão observando o cenário, e Deus nos chama para uma vida de protagonistas, que assumem as responsabilidades do lar, assumem as responsabilidades da missão, assumem a responsabilidade seja lá daquilo que Deus está dando para você e para mim. Assuma a responsabilidade hoje. Se você é para ser um jardineiro, assuma. Se é para você cuidar da manutenção, assuma. Se é para você liderar uma ETED, faça isso da melhor forma possível. Porque muitas pessoas são visionários, muitas pessoas amam pessoas, gostam da casa, cafezinho ali, cafezinho aqui, comunhão, mas não sabem guardar, não sabem administrar. E quando você olha para a vida dessa pessoa, não tem testemunho. Casa mal pintada, carro quebrado, coisa estragada. Gente, faça uma faxina na sua vida, organize a sua vida, né? Eu falo aqui brincando às vezes para a rapaziada, falo, gente, vocês querem mudar o mundo, mas não muda a sua cama, não muda seu quarto, enfim. Essas 4 características para mim, né, isso daria uma semana de aula para a gente falar sobre elas, né? Uma vida liderada por princípios, né? A questão de caráter, uma vida que ela é relacional com as pessoas. Líder não é um lugar escondido dentro do escritório, não dá não, viu? Não dá para ser um líder só administrador. Um líder, ele é uma pessoa que tem visão, ele busca de Deus, ele tem palavra de Deus para dar para as pessoas. Então você, rapaziada, quando for abrir a boca, for buscar uma palavra, fala assim, Deus está falando algo, Deus tem uma visão. E eu gosto da Jocum, gente, a Jocum é muito legal, porque é o seguinte, principalmente aqui em Almirante Tamandaré, aqui é um lugar que a gente anima as pessoas a terem visão. É um lugar que pode ter muita visão, deixa as pessoas buscarem algo de Deus que seja genuíno, para elas poderem caminhar em cima de uma palavra. E quarto, que é uma área que eu gosto muito, é como trazer ordem, beleza e abundância para o ministério, e está ligado à administração e a guardar o jardim que ele deu para vocês. Então, fica aí minha palavra, fica aí minha animação para vocês nesse dia, que vocês possam estar cheios de Deus, que Deus possa tornar a vida de vocês abundantes, tá? É um privilégio poder fazer parte disso. Eu mesmo, do fundo do meu coração, digo que eu quero ir aí no Japão, visitar vocês, ter um tempo de mesa, ter um tempo de se alegrar com o que vocês estão vivendo. Vocês são parte da nossa família.
Eu lembro que em 2019 eu convidei o Juninho para vir para Curitiba, começar o trabalho dele com a ETED, e ele falou para mim, cara, eu tenho um sonho do Japão, eu tenho um projeto e tal, cara, e olha só, olha que coisa incrível. Nós estamos vivendo isso, vocês estão vivendo isso. Eu quero ir aí ver isso com meus próprios olhos e ser testemunha desse avanço do reino, tá? Sou muito inspirado pela obediência. Peguem essa palavra de Deus e meditem nela, né? Deus está chamando vocês para desenvolverem essas 4 características como líder na vida de vocês, tá bom? Deus abençoe e a gente se fala. Valeu, galera!